Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro eterno de Deus que tira o pecado do mundo, segundo esta ordem espiritual que cobre todos os moradores do mundo, em Cristo Jesus. Lucas, capítulo 2, eu vou ler versos 34 e 35. São palavras de Simeão, que abençoou a Maria e ao menino, Jesus, e disse: eis que este menino, Jesus diante dele, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos, e para ser alvo de contradição. E disse a Maria: também uma espada traspassará tua própria alma. E esse menino que aqui está será para levantamento de uns e ruína de outros, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Extraordinário. Sempre foi para mim uma das afirmações mais marcantes da vida infantil de Jesus, essa que sai da boca de Simeão, um homem de Deus, que carregava a esperança do reino de Deus no coração. E que, após ver Jesus, disse: Senhor, agora eu posso ser levado, porque os meus olhos já viram. Pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E diz a Maria isto: esse teu filho, essa criança, esse menino, está destinado para a ruína de muitos e para levantamento de muitos, para que se manifestem os pensamentos ocultos no coração. Ninguém genuinamente se aproxima de Jesus sem ser julgado. A própria realidade de quem Jesus é, o que ele ensina, o que ele diz, o que ele encarna e o que ele é, já é o juízo em si. Se você dá razão a Deus em Cristo Jesus, você cresce. E são manifestos os pensamentos bons do seu coração. O melhor de você brota, aparece. Quando você, no entanto, não dá razão a Deus em Cristo Jesus e faz uma rota de colisão contra a verdade do Evangelho, contra o modo como Jesus ensinou que devemos viver e tratar uns aos outros, e você se insurge contra isso e se deixa tomar por ódio, raiva, ira, amargura, hostilidade, violência, manifestam-se, portanto, os pensamentos perversos do seu coração. O pior da gente vem à tona. Quando é assim que acontece, o pior da gente. Jesus traz o melhor de nós à luz e traz o pior de nós à luz. Não é possível que alguém se aproxime de Jesus e saia intacto. Não é possível. Se você ouve isto e abraça e acolhe e se submete à palavra dele, ao ensino dele, ao espírito dele, o melhor de você começa a brotar e a aparecer. É lindo. Você vai se tornando cada dia mais formoso, mais maravilhoso. Seu coração vai sendo tomado por essa plenitude que resplandece até na face, resplandece no indivíduo, resplandece. O melhor de nós então aparece. Por outro lado, se eu estabeleço contato
Recebo a informação de Jesus. Conheço até o que ele diz nos evangelhos e o modo como ele tratou as pessoas e propõe que nós tratemos e assim sejamos. Mas o nosso coração diz que aquilo é irreal, que não é factual, que viver daquele jeito não é viável, que o caminho ensinado e proposto por Jesus é totalmente não praticável, e o indivíduo, então, no máximo, recebe Jesus como um verniz, como se fosse uma pietá de mármore. Belo, lindo, mas impraticável no cotidiano da existência. Ninguém estabelece esse contato sem se endemoninhar, sem se endiabrar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a sociedade judaico-cristã. A sociedade judaico-cristã é essa tragédia que produziu toda a calamidade ocidental. O pessoal fica achando que isso aí veio de alguma outra fonte recente, não. O que nós temos hoje é o prosseguimento da sociedade judaico-cristã, a mesma que produziu todo o obscurantismo da chamada Idade das Trevas, a mesma sociedade e cultura judaico-cristã que produziram todos os antagonismos e as rivalidades e os ódios do período medieval. É a sociedade judaico-cristã que cria as expressões de religião em nome de Jesus mais funestas e desgraçadas e tenebrosas que se podia ter. Foi a sociedade judaico-cristã que promoveu e gerou e está na raiz do protestantismo, que se tornou puritanismo neurótico, persecutório. Foi a sociedade judaico-cristã que promoveu para o bem e para o mal todas as coisas que a gente tem no ocidente da Terra, inclusive o fato de que nós somos os seres humanos mais angustiados do planeta. São os que vêm da sociedade judaico-cristã. Não é à toa que Freud era judeu e que Jung, esses dois, os maiores expoentes da psicologia, da psicanálise, do estudo da alma, um é judeu e o outro é protestante. É a sociedade judaico-cristã tentando tratar a agonia da civilização judaico-cristã, que é mais angustiada do que qualquer outra da Terra. Foi a sociedade judaico-cristã que reprimiu e fez brotar todos os excessos que nós temos. É a sociedade judaico-cristã que está aqui, manifestando há milênios aquilo que a gente quer transferir para um outro, de repente, no nosso simplismo histórico idiota. Por quê? Porque a sociedade judaico-cristã soube de Cristo sem evangelho. Adotou o cristianismo contra o evangelho. Aceitou Jesus contra o Cristo de Deus. Criou doutrinas contra o amor explicitado por Jesus em todas as circunstâncias da vida dele. Foi a sociedade judaico-cristã que encheu o ocidente da terra de templos, de sinos, de cruzes, de igrejas, de cultos. E quanto mais cultua, mais vazia fica. Quanto mais se levanta em nome de Deus querendo fazer gestão da sociedade, mais seca, mais suicida, mais angustiada, mais perdida ela se torna. Porque é inapelável o que está dito. Simeão disse a Maria: olha aqui este menino, ninguém vai passar incólume por ele. Ninguém. É a pergunta de Pilatos: o que farei eu, pois, de Jesus chamado Cristo? Alguém tem. Quem fica cara a cara com Jesus tem que tomar uma decisão. E a decisão levanta, ergue, exalta a consciência e o espírito e liga
o indivíduo a Deus, quando a decisão é de dar razão a Deus em Cristo, acolher não Jesus como quem levantou a mão para dizer eu quero ser dele, mas como quem se submeteu dizendo eu vou obedecê-lo. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, porque o evangelho que nos foi dado é para ser praticado em obediência por fé. Em obediência por fé entre todos os gentios, ou seja, no mundo inteiro. É obediência por fé. E é uma fé que produz obediência. Quando a contemplação é essa, quando a aproximação é essa, quando a rendição é essa, esse encontro produz levantamento, iluminação. O melhor de nós brota e aparece. Por outro lado, quando você tem toda essa informação e endurece o coração e tenta manipular Jesus na direção das suas vontades e caprichos ideológicos, sejam eles políticos ou econômicos ou de qualquer natureza, quando você fica sabendo, mas não se rende, quando você tem a informação e tenta ajustá-la ao seu capricho pessoal e continua na hipocrisia dizendo que você é de Cristo, é de Jesus e é do Evangelho, o pior de você brotará. E os que se aproximam de você se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que você, que originalmente já o é, embora tenha a boca carregada do nome de Jesus e não tenha evangelho nenhum DNA do evangelho em você. Em verdade eu te digo, Maria, que este menino está destinado para a ruína de muitos e para o levantamento de muitos, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Esse teste, Jesus, na história, é chocante. Eu vejo pessoas muito interessantemente, aparentemente liberais e abertas. Quando você começa a ensinar o significado de Jesus, o coração delas vai fechando porque elas não estão dispostas a abrirem tanto. Elas querem que as coisas aconteçam conforme a gestão que elas se propõem a fazer. Mas Jesus não tem a liberdade de explodir o projeto e de ensinar o caminho, a verdade e a vida. E vejo outros que são aparentemente antagonistas. Quando vão conhecendo de fato qual é o amor de Deus em Cristo, qual é a graça de Deus em Jesus, qual é o acolhimento de Deus manifestado no seu Filho, e que vem aquilo tudo que você pensava que era uma rejeição total, subitamente dá um lugar quebrantado a uma rendição absoluta. Jesus sempre mostra quem é quem. Os pensamentos secretos dos corações brotam, aparecem. Assim como aqui entre nós, assim como aqui agora. Todos os dias chegam pessoas que encontram essa palavra do Evangelho e delas brota o que elas nem pensavam que teriam. O melhor delas aparece porque elas se curvam e dão razão a Deus em Cristo. E vem outras que são farisaicas de anos e anos e anos, comprometidas com a religião, carolas, beatas, ou ortodoxos, conservadores, defensores de Deus na terra, representantes dele entre os homens. Quando você apresenta o cerne da mensagem de Jesus, a maioria deles não suporta, odeia, se escandaliza, não quer ouvir. Como Paulo diz, lhes dá coceira nos ouvidos e eles então se cercam de mestres conforme o seu capricho, que lhes diga o que lhes convém, porque o Evangelho mesmo os perturba de maneira absoluta.
É só você olhar em volta, e se não quiser olhar em volta, olhe para o seu próprio coração. Veja como você resiste ao Evangelho, resiste todo dia. Você tem essa fascinação, não consegue ir embora e não consegue se entregar. Fica aí nesse limbo, querendo mais informação só para não se render. Ao mesmo tempo em que não consegue romper, se angustia e acha que pode fazer gestão dessa relação e não pode. Jesus me ergue e me levanta se eu me rendo. E Jesus me esmaga e me acachapa se eu fico querendo saber dele sem a ele me entregar. Ele me é, então, perturbação total. Como Pedro disse, melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade. Como acontece agora entre nós, nossa sociedade, lotada de cristãos perdidos, tomados pelo ódio, pela violência, pelo rancor, pela inimizade. Parece uma possessão demoníaca, uma possessão de um espírito que diz que está nas pessoas em nome de Jesus, mas quem quer que conheça Jesus e o Evangelho sabe que aquilo ali é diabo. Não é Jesus, é diabo. E será para a ruína de muitos corações e muitas vidas. Aquele, porém, que se rende e se submete, do coração dele manifestam-se as melhores realidades que nem ele sabia que poderiam nele habitar e dele serem extraídas pela provocação, pelo constrangimento do amor de Cristo, que uma vez instalado no indivíduo, saca dele o que de melhor ele tem e não sabia. Porque esse amor de Cristo, quando é objeto, quando transforma a gente e nos toca com esse constrangimento interior, faz nascer o que nós nunca produziríamos de nós mesmos. Mas rendidos à consciência do Evangelho, ele provoca esse levantamento, esse soerguimento da direção de Deus e na direção dos homens. E eu não estou falando de popularidade, eu estou falando de viver com a cara para a luz. Viver na luz e com a cara para a luz. Assim, Simeão diz o que eu e você temos que ouvir hoje. Eis que Jesus está destinado para a ruína, tanto para a ruína, muita ruína, conhecê-lo e não acolhê-lo, ser batizado em nome dele e não obedecê-lo, produz ruína. Tanto quanto para o levantamento de muitos, que ninguém nem conhecia. Ele será sempre alvo de contradição. Jesus é sempre alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Senhor Jesus, eis aqui esta palavra curta e simples, porém designadora da verdade a teu respeito e do tipo de realidade que brota no coração humano, dependendo de como nos aproximemos de ti. Se o coração se aproxima com resistência e rejeição, o pior de nós aparece. Se a gente tenta fazer a adequação do Evangelho ao nosso capricho, o pior de nós aparece. Mas se a gente dá razão a Deus e se submete a Deus em Cristo, conforme o ensino de Jesus no Evangelho, então o melhor de nós brota e a tua graça nos transforma de glória em glória. Por favor, coloca esse desejo santo no coração das pessoas, porque a maioria entre nós foi batizada no ódio, foi batizada na violência, foi batizada na ignorância. A maioria foi batizada na mentira, no engano, no Cristo que não é Deus, no Jesus que não é do Evangelho. E só o teu Espírito pode abrir os olhos dessa geração cega.
É o que eu te imploro que tu faças, por milagre, todo dia, em nome de Jesus. Amém e amém.